Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, criadora do blog Vivo Que Você É. Tenho o registro no canal do YouTube de 240 vídeos até agora. Tá? E quero agradecer a presença de todos até esse momento, nessas lives. Sejam todos bem-vindos. Para mim é imensa alegria poder passar essas informações para todos que vêm aqui. Tá? Hoje, terça-feira, 20h30. Tá? E Joyce, rica noite para você, seja bem-vinda. E é uma imensa alegria poder estar aqui. Hoje eu vou falar de um assunto que traz à tona muitas vezes o lado mais obscuro das pessoas. Elas não querem revelar isso, elas querem esconder. E nesse esconder, Isabel, rica noite para você. E nesse esconder faz toda a situação ficar muito difícil para uns lidarem com os outros. Rosinária, rica noite para você. E a pessoa que tem isso dentro dela, ela se corrói, né? Porque nós vamos falar aqui de um ponto que a sociedade não aceita, tá? A violência reprimida dentro das pessoas. Miriam, rica noite para você, seja bem-vinda. Querida Isabel. E tudo isso, claro que no final tem sempre muito EFT, para a gente poder praticar, tem resultados mais profundos. Tá? Muita alegria ter todos por aqui. Rosimara, rica noite para você também, seja bem-vinda. A Rosimara está me servindo, está me oferecendo jantar, significa que o jantar dela está regado a EFT. Isso é bom, isso é bom. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, falar dessas informações, falar do lado obscuro, como a gente resolver esse lado obscuro, em vez de ficar fugindo do nosso lado obscuro, a gente enfrentar ele e dar um destino melhor para toda essa energia acumulada. Érica, rica noite para você, seja bem-vinda. E é muito importante a gente poder estar aqui hoje, poder falar, poder comunicar. Mariane, rica noite para você, seja bem-vinda também. E essa oportunidade que a gente está tendo. Então, ontem teve live, hoje tem live, amanhã tem live, na sexta-feira, em vez de ser nas 8h30 da noite, vai ser às 2h30 da tarde, porque eu tenho uma palestra na ABAP e vai ser transmissão ao vivo. Então, em vez de ter a live à noite, vai ser a live de tarde, 12h30. Claro que vocês depois podem entrar, se não puder assistir de tarde, pode entrar no meu Facebook e assistir o replay lá. Vai ficar postado lá, tá? E na outra semana nós vamos ter live só na sexta, 8h30 da noite, 8h30 da noite. Então, é uma imensa alegria poder estar aqui, conversar com vocês sobre esse assunto super obscuro, né? E muitas vezes a gente tá olhando a inflexibilidade do outro, não tá vendo a nossa. Carlos, rica noite para você, seja bem-vindo. Quando a gente quer muito que o outro mude, a gente também tá sendo inflexível e às vezes até sendo o obsessor do outro, né? Porque a gente fica com um olhar só sobre o outro. A gente fica focando no defeito do outro, que a gente considera defeito, e aí isso faz com que a gente acabe ficando de foco, né? Que eu chamo de obsessor, é aquele que tem foco fixo, um olhar fixo para o outro, na atitude do outro, comportamento do outro, no pensamento do outro, no sentimento do outro. Então, essa questão aí é bem complexa, né? E muitas vezes a gente... tem duas questões aí, né? Por que eu misturei esses dois assuntos, violência reprimida e inflexibilidade? Essa inflexibilidade é a rigidez do pensamento, ok? E por que eu juntei esses dois assuntos? Porque esses dois assuntos, eles têm ligação direta com a inflamação da bursa, que aí a gente chama vulgarmente bursite, e nós temos vários pontos no corpo que tem esse líquido acumulado para ajudar na flexibilidade das articulações, na movimentação das articulações, que é ombro, joelho, cotovelo, quadril. Então, se tem inflamação em um desses lugares,
Tá? É bem provável que tenha essas questões para resolver, ou uma violência que foi reprimida porque não era socialmente correto, ou porque não existia o momento, ou porque a pessoa não ia mudar, ou porque a gente sabe, né, no fundo que apesar de a gente ter essas sensações mais instintivas, mais primitivas, como reação, né, a gente sabe que socialmente não é aceito, tá? Inamar, rica noite para você. Martina, rica noite para você. Seja bem-vinda. Grata por compartilhar a nossa live. E a questão toda é como lidar com isso, né? Ficar reprimindo gera doença. Não posso falar, não posso fazer nada. Vou fazer o quê? Ficar com isso dentro de mim o tempo inteiro, deixando isso fermentar, se transformar em doenças. Começa com uma inflamação da bursa, depois evolui para o quê? Porque lembre-se que quando a gente não entende um sinal da vida, vem um sinal mais intensivo. E aí evolui para quê? Eu vou ter que esperar evoluir para uma coisa mais séria só porque socialmente não é aceito, ou eu não aceito ter esse tipo de atitude violenta, inflexível. E o que eu vou fazer com tudo isso, né? Como eu vou lidar com toda essa questão? Eu vou ficar envolvido nisso a vida inteira? Vão sempre existir assuntos não resolvidos, palavras ditas de mau jeito, e vão existir pontos de vista que as pessoas não querem mudar, tanto a gente como as outras pessoas. Então, dentro dessa realidade aí, eu sempre, quando trato esse assunto com meus clientes, tem alguns que se recusam a tratar. Elas não querem aceitar que elas têm toda aquela indignação dentro delas a ponto de querer bater numa pessoa. Elas estão tão incomodadas com o que aconteceu, foi tão injusto, tão inapropriado, foi tão ruim o que aconteceu, que elas têm vontade de bater no outro, mas elas não assumem isso. E esse recolhimento de toda essa ira, de toda esse desconforto, de toda essa sensação de impotência perante o fato, porque quando a pessoa chega e ela reprime essa gana dentro dela, ela também está assumindo que ela está numa situação inferiorizada, porque ela não pode se expressar plenamente. E aí ela reprime aquela questão que tem um nível de violência dentro dela. Okay? Então aí o que fazer? A única coisa que eu não recomendo é botar o tapete por cima, trancar no armário, botar uma pedra em cima disso. Nada disso eu recomendo. Essas expressões que a gente usa, deixa pra lá, não existe esse deixa pra lá. A gente pode ter a ilusão que deixou pra lá, mas é só pensar no assunto que já vem um desconforto, indicando que não foi certo como se concluiu o assunto, não foi adequado, e houve essa sensação de que não tive a liberdade de me expressar plenamente, ok? E ainda fui obrigada a engolir essa desventura, né? Esse desconforto, essa questão desagradável. Então, toda vez que uma pessoa ela segura uma ira, e ela segura essa ira no corpo, ela vai segurar isso nas articulações, porque tem essa sensação de não consigo agir, não posso agir, não tenho direito a agir, e as articulações são movimento, né? Tem ligação direta com o movimento. E aí, quando chega um cliente, já aconteceu várias vezes, não foi uma nem duas nesses 7 anos aí que eu trabalho com a FT, tá? Da pessoa chegar e dizer assim: eu não vou falar sobre violência, eu não vou, isso não é certo, tá? Teve uma cliente uma vez que disse assim: Deus não gosta que a gente fale de violência. Eu falei pra ela, então, mas isso já tá dentro de ti.
essa reação tua já está guardada dentro de ti e Deus sabe tudo, Deus ouve tudo. Como assim? Não posso, já está acontecendo porque mentalmente já aconteceu. Né? E lembre-se, para a mente não existe essa questão do eu separar a imaginação do real. Né? Não existe essa separação. Eu lembro quando aconteceu comigo, porque eu já tive bursite, né? Meu pai já teve bursite. Deixa eu ver quem mais eu conheço já teve bursite. Conheço pessoas que já tiveram aquela bursite quadril, que é uma bursite mais rara, mas pode existir também, né? E eu já tive no cotovelo, já tive no ombro e já tive do joelho. Então eu sou expert em bursite. Eu tô rindo porque aí tem superado, ok? E é porque outro dia uma aluna disse assim: professora, a senhora vai falar sobre ansiedade? Porque eu vou fazer uma palestra no IFSU, né? Sobre gestão da ansiedade com a FT. Ela disse: a senhora já teve ansiedade? E eu disse pra ela, olhando pra trás, agora eu posso dizer que sim. E aí até comentei com ela, na palestra eu vou explicar tudo em detalhes, mas eu posso dizer que sim. E aí a questão toda foi assim. Eu tava, agora eu vou contar meu lado sombrio, tá? Meu lado obscuro, meu lado mais sombrio, meu lado mais temerário, né? Aquele que a gente não quer contar pra ninguém, mostrar pra ninguém. Mas agora, como esse item superado, e a minha intenção é exemplificar pra vocês, tem alguns detalhes que eu já não me lembro mais, porque a FT faz isso, a gente depois que cura aquela questão, passa limpo, até a relação com a pessoa pode vir a se transformar num processo de neutralidade e o evento perde a nitidez, os detalhes se perdem, porque houve a cura, né? Não tá mais na zona de trauma, passa a zona de experiência, então os detalhes se perdem. E o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha feito uma prova com um grupo e uma menina disse que a minha prova tinha sido uma porcaria, em resumo. E ela disse que queria fazer a prova diferente, não tinha que ser aquele sistema de avaliação. Mas ela deu assim um ar de arrogância, né? O grupo até era, eu não me lembro se eram uns 12, 16 alunos, era um grupo pequeno. Mas, rica noite, Silvia, seja bem-vinda. E aí, eu lembro que na época, eu tava em pé, porque eu tava distribuindo o material para os alunos olharem as provas, né? E aí na hora eu disse assim, não, eu fiz, né, a prova em cima da matéria de aula. E eu lembro que eu apoiei o braço direito na ponta da mesa. Sabe quando você bota todo o peso daquele lado? Mas a minha mão fechada, a mão do murro, né? Mão da bocha, tá? E na aparência eu fiz uma cara de tudo normal, mas por dentro eu tinha uma vontade de botar aquela guria pra rua, tá? Mas eu ainda argumentei com ela, e aí depois, como ela não retrucou, tá? Não usou mais nenhuma argumentação grosseira, que na época ela usou uma argumentação bem grosseira. Rica noite, Iriana, seja bem-vinda. E que eu já não me lembro mais qual foi a argumentação que ela usou, tá? Eu lembro que eu segurei aquilo no ombro e eu fechei a mão e foi a mão que apoiou na mesa com o braço todo esticado. Bom, dali pra frente, eu sem reparar, eu comecei a ter uma dor no meu ombro. E aí eu passei a ter movimentos limitados, eu não conseguia mais levantar muito o braço para escrever, sentia sempre o braço pesado, bem sintomas de bursite, né? O braço sempre pesado, um peso assim puxando para baixo de forma triangular, e eu dormia com aquela dor, eu acordava, acordava com aquela dor, sempre ali presente, né? Aquela dor presente, aquele desconforto presente. Mas como na época eu não estudava essa questão de como as emoções interferem no corpo, né? Não estudava isso profundamente. Até tinha alguns livros, já tinha lido algumas coisas, mas eu não usava a EFT, né? Eu tinha feito o curso e tinha engavetado. Eu nem pensei o que poderia ser aquilo, fui com
eu vivendo com aquela dor, com aquele desconforto, o tempo foi passando. E quando deu a dor crítica, eu estava sozinha num evento em São Paulo, e eu usei a primeira vez a EFT em mim, fiz autoaplicação, né? Teve um alívio imediato. E depois, quando eu voltei para Pelotas, eu fui procurar o livro, né? Porque eu tinha coleções e coleções de livros aqui em casa, Metafísica da Saúde, né? Cursos de florais, curso, o material da Louise Hay, você pode curar sua vida, o filme, o livro, né? Coleção de livros, e aí eu mergulhei nisso aí. Vamos ver o que é, né? Esta bursite com as causas emocionais, aí diz lá, violência reprimida. Ou ainda a inflexibilidade, ou seja, rigidez de pensamento. Tá? Eu fui primeiro na violência reprimida, porque eu fiz a pergunta, quando eu reprimi minha violência, tá? E quando eu me senti impotente para resolver uma situação, tá? Porque a gente tenta ser violento quando a gente não tem mais força em outros níveis, na argumentação, não consegue mais fazer nada, né? E tá na posição de vítima mesmo. Então aí eu trabalhei, que foi a cena que veio dessa história da qual minha ex-aluna. Eu trabalhei todo aquele mês, né? Diretamente no assunto, até que as cenas sumiram. E só a gente pensar, né? Que a agressão é veneno, isso é muito pouco para mudar o nosso ponto de atração de vítima. Tá? Então, a importância da gente se permitir trabalhar o assunto. Tá? Então, eu fiz EFT. Quando eu terminei de trabalhar aquele assunto, porque as cenas sumiram, o desconforto sumiu, as emoções zeraram, né? Eu tinha aula com a menina na outra semana. Eu entrei na sala de aula, foi como se nada tivesse acontecido. E a menina até hoje me cumprimenta, eu falo com ela normal, ela tá fazendo um outro curso lá na instituição que eu trabalho, e ela nem sabe que eu tive tudo isso dentro de mim. Tá? Que eu tive toda essa questão a resolver. Então, o que eu pude perceber ali, captar de mensagem? Porque é sempre bacana, além da gente aliviar o desconforto, que aí pra mim a dor se eliminou. Em 1 mês e meio eu já nem sabia mais o que era uma bursite, porque foi um dia que eu acordei e disse assim, não sinto. Vou ver como é que tá aquela dor, que daí aquela dor não tem mais. Né? Eu não trabalhei só os sintomas, eu trabalhei também as emoções relacionadas. Eu fui direto nesse conflito que eu tive com essa aluna. Depois eu procurei trabalhar outros conflitos em que eu senti a repressão, né? O meu lado vítima estava ali presente. Também trabalhei em outros conflitos familiares, tá? E a questão da rigidez, da inflexibilidade. Bom, sobre rigidez e inflexibilidade, eu tenho os dados do... Felizmente ou infelizmente, eu tenho os resultados na própria família. Um parente que pela inflexibilidade, ele teve bursite. Anos depois, ele não só reprimia a violência, mas também quebrava coisas, né, em casa. Mas fora isso aí, ele teve 2 infartos numa semana, 2 anos depois ele teve 4 úlceras e 2 anos depois ele teve que fazer uma safena. Bom, aí parou, né? Eu acho que pode ter captado a mensagem, porque a coisa parou por aí, tá? Então, as questões, os sinais vão se intensificando e a pessoa, quando ela não se abre, infelizmente ou felizmente, precisa ser aberto para uma cirurgia. Não deve ser nada agradável, né? Porque a pessoa é cerrada, né? O tórax é cerrado numa cirurgia de ponte safena. Hoje os métodos são muito modernos, né? Mas a gente não pode contar com a modernidade para ser flexível, né? A gente pode ser flexível antes, a gente pode
trabalhar a violência reprimida e a sensação de vítima nesses processos, em que a gente se sente sem poder, que a gente se sente inferior, que a gente se sente sem a nossa capacidade de expressão e respeito à nossa expressão. Então, na verdade, na época, eu mesmo me vitimei para não passar por um processo vergonhoso, porque para mim, né, o entendimento é que se eu perder as estribeiras, quem tá passando, quem tá fazendo a coisa sou eu, né? A geratriz é perdida, né? A geração do processo é perdido e fica só na atitude errada que eu tive, né? E a Rosimara diz, todas as doenças têm fundo emocional? Sim. Organização Mundial da Saúde comenta já estatisticamente que 85% das doenças são emocionais, inclusive doenças genéticas. E para falar sobre a parte genética, eu preciso fazer uma outra live. Não tem como a gente terminar esse assunto hoje, mas eu posso dizer que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso, e chuta um dado estatístico pequeno de 85%, mas imagina tu poder aliviar a tua doença em 85%. Então, se tu tem no meu caso, zerou. Poxa, se for contar o número de doenças que eu zerei com o uso da EFT, o pessoal vai ficar meio surpreendido, né? Vai achar que é lorota, então eu não gosto de contar muito essa parte. Eu falo da bursite, que foi a primeira de todas que eu usei especificamente a EFT, mas, puxa vida, se eu for contar, o pessoal vai achar que é história, conto da carochinha. Mas o que eu gosto de dizer é que se a pessoa for objetiva na autoaplicação da EFT ou for até um especialista e trabalhar a EFT com um especialista, a grande vantagem é que o especialista vai mais fundo. Ele é objetivo, ele tem treinamento, ele está acostumado a trabalhar com circunstâncias, sabe como, não vai ter a inexperiência como base, né? Principalmente um especialista certificado, né? Então, a Rosimara está comentando aqui, zerei bursite, fibromialgia, pois é, e aí essas questões, né, as nossas atitudes gerando um reflexo no corpo, o nosso corpo ferramenta de entendimento da vida, das questões da vida, das atitudes, e tudo tem uma vibração. Na palestra que eu vou fazer sexta-feira na ABAP, eu vou mostrar uma imagem que eu gosto muito, que é uma pessoa, o centro do corpo dela, o coração, e na volta uma rosquinha, que é o campo eletromagnético que a gente emite. E esses campos eletromagnéticos estão se entrelaçando, estão interagindo o tempo inteiro quando a gente está com outras pessoas ou está em ambientes, quando a gente está em qualquer lugar, né? Então, essa importância, né, de entender essa sinalização corporal. Claro que quando já chegou na doença, tu vai ter que remediar isso, que foi o que eu fiz. Eu parti do desconforto e depois que eu fui nas causas emocionais. Mas a questão toda é perceber que se eu tenho as questões emocionais e fizer EFT, eu não vou precisar da tortura, porque uma dor é uma tortura, ok? Uma dor, tudo bem, o corpo está sinalizando que tem algo errado, né? Mas é um desconforto muito maior do que trabalhar a questão que antecede isso. Outro dia eu estava atendendo um cliente e no final ele disse assim, eu tenho uma parente que teve problemas com o pai, né? E ela não quer olhar para isso. Eu disse para ele, na verdade, não é olhar para trás, é tirar o véu, porque tá tudo ali. A questão não resolvida tá com a pessoa, porque não foi digerida.
a questão toda é que se a pessoa não tira aquele véu, vai vir um sinal mais intensivo, é só isso, ok? E aí pode muitas vezes a pessoa não gostar. Não gostei nada de ter aquela bursite, vou ser bem franca, tá? E a gente às vezes se acostuma com as dores, a gente toca o bonde do jeito que tá, e isso aí não é saudável, ok? O saudável é a gente se sentir bem, a gente tocar a vida bem, a gente ter uma vida de prosperidade, de alegria, de encantamento, de contentamento, de bem-estar, né? A gente nasceu para isso, a gente nasceu para canalizar esse bem no planeta. Tá? E aí quando a gente está numa zona de desconforto, a gente não está cumprindo parte da nossa missão de vida, certo? Quando a gente não tá, quando a gente tá nessa questão do eu tô olhando para a dor, para o desconforto, tá? Ou então tô evitando olhar para a dor e desconforto que já tá ali, tá? A pessoa ela tá não tá se liberando, ela continua praticando uma violência contra si mesmo, porque o seu corpo é a extensão do seu contato com o planeta. É por onde a gente sente o toque com o outro, é onde a gente sente as coisas, tá? Onde a gente interage com as coisas e as pessoas. Então, se esse corpo não tá legal, não tá bem, ele tá desconfortável porque tá emitindo um sinal, mas a gente não tá ouvindo, a gente tá sacrificando este corpo que veio aqui, né, que foi criado. É como se nós fôssemos uma pessoa que veste um calçado. A gente não dá manutenção nenhuma para aquele calçado, ele vai se gastar, ele vai se quebrar, né? E ele não vai poder mais ser útil dentro daquela medida, dentro daquele tempo, dentro daquela condição. E aí, para quem acredita em outra possibilidade de usar outro calçado, bacana. Para quem acha que esse é o único calçado, aí acabou a experiência, né? Tá? Legal, Rosimara. A Rosimara tá dizendo assim, aquela sessão com você que eu fiz com você ainda faz maravilhas na minha vida. Pois é, a questão toda de tirar o véu, porque já tá carregando aquilo ali, né? Não é um mergulho no passado, né? O que não tá resolvido tá no presente, ok? Para mim veio nesse desconforto da bursite. E eu olhei assim a história e eu vi o meu pai, porque ele também teve bursite, e foi uns poucos anos depois, mas ele também teve um bursite, não foi na mesma faixa etária. E aí tu pensa assim, pá, que loucura, que escritura vibracional que eu tô tendo, tá? E aí tu começa a fazer o que é necessário, tá? É muito assim, da gente querer realmente, da gente estar afim de se livrar daquela escritura vibracional, não aguentar mais aquela escritura vibracional. Até quando eu ia aguentar aquele desconforto, aquela vibração que eu estava emitindo para o universo, uma sensação de impotência, né? Uma sensação que mesmo eu sendo a regente da classe, eu estava subordinada, né, a limitar o meu comportamento a uma condição que eu não queria me expor ao vexame. Então eu mesmo estava me amarrando, eu mesmo estava me sufocando, eu mesmo estava fazendo uma violência, né? A violência estava sendo reprimida, mas eu mesmo estava fazendo essa violência contra mim. Então, quando a gente reprime uma emoção, é uma violência contra si. É uma violência tremenda contra esse corpo que é o nosso veículo de manifestação, o templo da alma, né? Então, eu quero fazer EFT com vocês. Nosso tempo está acabando. Passa rápido quando é bom. Lembre-se de olhar as lives anteriores no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's,
2L, Nara Muller. E quem quiser visitar o blog, tá? Eu teria tantas coisas para dizer para vocês. Tem o blog, bit.ly / Nara Muller também com 2Ls. Tem a fanpage, que é nara.r.m.muller, tá? E eu quero dizer para vocês que agora nós vamos fazer sequências de EFT. Quem ainda não curtiu a fanpage, passa lá e curte, né? Então, a Silvia tá falando aqui, fico rouca. Esse fico rouca é quando reprime a fala. Não pode dizer exatamente o que queria dizer, né? E isso precisa ser trabalhado. Então, as primeiras duas técnicas que eu normalmente trabalho para liberar tudo que gostaria de dizer é a carta desabafo e a técnica do palquinho. Os dois estão lá no meu canal do YouTube. Vocês precisam ir lá. Qualquer coisa que vocês digitem carta desabafo, vai ser um dos primeiros resultados, porque tem poucas outras áreas que usam a expressão carta desabafo, ok? E a técnica do palquinho é bacana. Qualquer dúvida que vocês tenham na hora de fazer as buscas é bem simples. Digita Nara Muller e do lado escreve carta desabafo. Se querem encontrar a técnica do palquinho, digita Nara Muller, técnica do palquinho. E a Margarida dizendo assim, senti no braço direito ontem, não mandei que era repressão. Pois é, a gente está reprimindo e aí as articulações é que sofrem, né? Principalmente a bursa, né? Aquela região que lubrifica a nossa flexibilidade, né? A flexibilidade das articulações, né? Ombro, joelho, quadril, cotovelo, tá? Teve uma época que eu não podia tocar no meu cotovelo, ok? E nem sabia que era a inflamação da bursa, nem sabia que era bursite. Mas fazendo EFT a gente vai mudando, vai melhorando, né? Vai se sentindo melhor. A gente nem precisa saber em tantos detalhes assim a anatomia corporal, porque daí a gente às vezes vai para o nível de preciosismo, é que a gente precisa saber muitos detalhes para poder entender a coisa, mas não tá praticando nada, né? Tá muito no mental, mas a ação evaporou nessa hora aí, né? Faz horas que foi embora, que passou longe. Essas duas técnicas, elas precisam estar presentes na vida da pessoa. É importante ir lá para eu explicar que agora elas tem uma série de detalhes. Então é bacana ir lá no canal do YouTube. Digita Nara Muller, na verdade, né? E com 2 L's. E do lado carta desabafo. Depois Nara Muller, técnica do palquinho. E aí vocês vão encontrar. Isso aí precisa fazer, precisa sair, tá tudo entalado. Esse assunto precisa ser liquidado, tirando o véu emocional, tá? E aí nós vamos fazer uma sequência de EFT para encerrar nossa live hoje, ok? Então, hoje é terça, amanhã tem live 8h30 da noite aqui no Facebook, tá? Aproveita, curte, compartilha, tá? Para essas informações irem mais longe, a gente poder ajudar mais pessoas com essas informações. Vamos lá, sequência para parte do corpo que segura a repressão, ok? Então, vamos ao ponto de karatê. Mesmo que a pessoa não saiba onde ela está reprimindo aquele desconforto, não tem problema. O bacana é que o primeiro lugar que vem na nossa mente, onde pode estar essa emoção reprimida, tá? O bom é que depois que estuda a metafísica da saúde, você entende que isso pode estar reprimido em qualquer lugar. O mais chocante, outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e ela disse assim, Nara, tal doença é por causa de tal emoção. Eu disse, ou não. E o que eu quero dizer com isso é exatamente que cada pessoa vai somatizar a coisa de uma maneira diferente, porque cada sinal para uma pessoa é mais importante, outra é menos importante, né?
Mas, do ponto de vista geral, são essas condições. Para mim, foram exatamente essas. E foi super interessante, né? Porque daí, quando tu vai para os livros, tu vê, outras pessoas já passaram por isso está computado, está registrado lá. Mas ainda pode existir mais coisas, ok? Fiquem sempre de mente aberta. Olha a flexibilidade, né? Olha a maleabilidade aí da maneira de pensar. Também tem que aparecer nessa hora, ok? Mas a princípio vamos pensar, eu falei só em ombro, cotovelo, quadril e joelho, tá? Mas pode aparecer em qualquer outra articulação, porque é uma inflamação, certo? Que tem a ver com pontos de flexibilização, ok? Então vamos lá, ponto de karatê. Respira fundo. Repete depois de mim. Mesmo que eu tenha reprimido a minha violência no meu corpo, porque eu sei que não é correto ser violento, não é justo ser violento, vou passar por louco, vou ficar como sendo o que cometeu o pecado, o erro, vergonha, papelão. Eu escolho honrar essa repressão de violência no meu corpo. Mesmo que em algum momento eu fui inflexível, mesmo que eu não me lembre completamente disso, eu escolho me dar uma chance de flexibilizar as coisas, de pegar leve, tá? E soltar esse desconforto em mim. Mesmo que eu tenha no meu corpo ainda sintomas de violência reprimida, o outro não vai mudar se eu for violento. Isso eu já sei. Eu escolho honrar todas as partes do meu corpo que ainda acumulam essa energia de repressão que eu mesmo gerei. Topo da cabeça. É essa sensação de repressão emocional e violência no meu corpo. Não é adequado agir assim. Então, eu reprimi. A pessoa me botou numa condição de me sentir sem poder, desempoderada. Não foi certo, não foi justo, não foi agradável, totalmente desconfortável. A vergonha que eu evitei reprimindo a minha reação violenta. Não queria me expor. Não aceito me expor. Não acho certo me expor. Quem passa pelo ridículo sou eu e eu não aceito isso. Toda essa repressão no meu corpo. O templo da minha alma. O sacrifício que eu fiz meu corpo passar por toda essa repressão. Pela falta de mobilidade, pela falta de maleabilidade, pela sensação de me sentir sem poder. Eu escolho permitir que meu corpo solte essa sensação de desempoderamento. Eu escolho permitir que meu corpo solte a sensação de não ter poder. Eu escolho permitir que meu corpo solte de todas as articulações a repressão ou a inflexibilidade. É natural ser flexível. É seguro ser flexível. Nada de mal vai me acontecer se eu for flexível.
Essa questão de hierarquia, que alguém tem controle sobre a minha vida, está na minha mente. Eu escolho soltar. Sempre existe pelo menos um grau de liberdade de escolha. Eu escolho aceitar isso também. Ser flexível é bom. Eu vejo os corpos dos bailarinos flexíveis e é lindo. Eu aceito a flexibilidade na minha vida. Agora entendo que a rigidez de pensamento sobre esse assunto também me causa desconforto. Esse desconforto que é seguro. Soltar. Essa rigidez na violência que eu escolho soltar. O desempoderamento foi só um ponto de vista. Eu prefiro ser feliz ou ter razão? No fundo, percebo que são só disputa de egos. Em vez de pensar, a maioria das pessoas só reage. Eu tranquei a minha reação e meu corpo padeceu com isso. É essa violência reprimida nas minhas articulações que eu escolho soltar. É essa inflexibilidade nas minhas articulações que eu escolho soltar. É essa atitude de repreensão contra mim mesmo que eu escolho soltar. Parar de ficar contra mim. Estar do meu lado. E assim retomar o meu poder. Esse é meu real poder. E eu aceito isso. Com tudo. Respira fundo. E solta. Então, hoje nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais live, 8h30 da noite. Aqui no Facebook. A quem olhar o replay, compartilha. A quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, vai lá, se inscreve. Se já está inscrito, também pode apertar no sininho, que aí já recebe as novidades, tá? Quando elas vêm. E agradeço a todos pela presença, desejo uma rica noite. Até amanhã às 8h30 aqui no Facebook. Tchau!